Olá, meus amigos, muita paz e muita luz a todos. Mais uma vez eu estou aqui para a gente poder trocar uma ideia, para a gente poder propor uma reflexão. E hoje eu gostaria de falar sobre intolerância religiosa. Intolerância religiosa é quando não se respeita o direito do outro de praticar a sua crença, a sua religião. No dia 21 de janeiro, nós comemoramos o Dia Mundial da Religião. Essa data foi instituída em 1949 com o objetivo de proporcionar, de promover a união, a tolerância e o respeito entre todas as religiões. Nessa mesma data, 21 de janeiro, o Brasil comemora o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Essa data foi criada para homenagear a Mãe Gilda, do terreiro de Ilê Abassá de Ogum, na Bahia. Mãe Gilda faleceu de infarto após sofrer uma série de agressões, após ter o seu terreiro, após ter a sua casa invadida e atacada por pessoas que não compreendiam a sua religião e a chamavam, a acusavam de charlatanismo. Mãe Gilda acabou se tornando um símbolo, né, na luta pela intolerância, principalmente por fazer parte de uma religião de matriz africana, que são o grupo que mais sofre com esse tipo de perseguição aqui no Brasil. Um fato importante é que hoje no Brasil é crime a prática do preconceito e da intolerância religiosa, prevista até com penas, de acordo com o Código Penal. Mas isso nem sempre foi assim. Em 1890, nosso querido Dr. Bezerra de Menezes teve que lutar contra um artigo do Código Penal brasileiro que dizia que ser crime a prática do espiritismo no Brasil. Dr. Bezerra escreveu uma carta ao Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi aos jornais, ele lutou muito pelo nosso direito de ter a nossa fé. Um outro caso vivido pelo Espiritismo foi o que Allan Kardec chamou de Auto de Fé de Barcelona. Foi um episódio quando ele enviou, quando uma remessa de 300 obras espíritas foi enviada para uma livraria na Espanha. Só que antes disso ela foi confiscada pelo bispo de Barcelona, que queimou todas essas obras em praça pública. Esse ato horrível acabou se tornando um tiro no pé, porque as pessoas ficaram interessadas, ficaram curiosas, o que a igreja queria que a gente não soubesse. E a partir daí a procura pelos livros espíritas cresceu consideravelmente, né? Aquele que tentou ajudar acabou atrapalhando. Esse ato aconteceu em 1861. Né? Isso quer dizer que a intolerância religiosa é algo que ocorre há muito tempo. Né? E não foi só o espiritismo que que sofre esse tipo de coisa. O próprio cristianismo, no seu início, foi perseguido por Roma, né? Tiveram pessoas que foram queimadas vivas, que foram torturadas, enfim, um horror. O cristianismo também passou de perseguido a perseguidor, séculos depois, na época da Inquisição, aquele período horrível da humanidade. A intolerância religiosa ela foi causa de guerras, de mortes e de terror, né, de muita dor na história da humanidade. E até hoje, né, essa questão é uma cicatriz na nossa marcha evolutiva. Até hoje se pratica algumas guerras em alguns países do outro lado do mundo. A gente não pode deixar de entender que intolerância religiosa a gente vive também no nosso dia a dia, na forma de ofensas, de agressões, de preconceitos, de discriminação e até algumas piadinhas que acontecem, né? Isso para falar os casos mais leves, tem aqueles que atacam imagem, tem aqueles que atacam
locais onde se pratica uma religião diferente que não se entende. Entre 2015 e 2017, foi registrado uma ocorrência de intolerância religiosa a cada 15 horas. Esse número pode parecer alto, mas, por outro lado, o fato de que as pessoas estão denunciando, que as pessoas não estão mais aceitando essas agressões, também é um ponto positivo, né? Porque a intolerância ela tem origem principalmente no egoísmo, no preconceito e na falta do conhecimento da prática, dos conceitos da religião do outro. Às vezes, por não conhecer, né, a verdade sobre a crença do outro, as pessoas acabam se achando que os seus conceitos são melhores, são superiores. Pior ainda, são aqueles que acreditam que nem precisam conhecer a prática do outro, né, e partem logo para o combate, por achar que são os únicos donos da verdade. Claro que é importante a gente também entender que não são algumas religiões que são intolerantes, e sim algumas pessoas ou alguns líderes, né, que fazem parte dessas religiões e que distorcem os conceitos, os seus ensinamentos, para poder pôr em prática seus objetivos de ganância, de fome de poder, de preconceito, de egoísmo. E nesse ponto, qual seria o papel do espírita nesse contexto? A primeira coisa é que a gente tem que conhecer, a gente tem que buscar ao máximo estudar e incorporar os ensinamentos da doutrina no nosso dia a dia. Quando houver a possibilidade de um diálogo fraterno, um diálogo inteligente, que a gente saiba também, através desse conhecimento, buscar pontos convergentes, pontos em comum entre a doutrina espírita e a religião do outro. Para assim, quando a gente encontrar alguém de uma religião diferente e que esteja aberto ao diálogo, a um diálogo fraterno, a gente poder estabelecer uma convivência harmoniosa, uma convivência pacífica. Quando não há possibilidade, claro, de um diálogo, de uma convivência, de um diálogo, né? De quando o outro não está apto a entender, a aceitar o nosso ponto de vista, sempre é preferível o silêncio, né? A gente pode evitar o assunto, a gente pode não falar sobre isso, porque o mais importante é manter a convivência, manter o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente familiar, nossas amizades em paz. E principalmente manter a nossa paz, né? Quando a gente está bem no nosso caminho, a gente não tem a necessidade de provar para o outro que a gente está certo. Quando a gente está, né, convicto, quando a gente está bem na nossa caminhada, a gente deseja que o outro também esteja bem. A gente deseja que o outro também esteja em paz com a sua crença, assim consigo mesmo, né? E desejar que o outro está bem, tanto faz que a pessoa encontrou a sua paz, que a pessoa encontrou a sua luz na igreja evangélica, na igreja católica, no terreiro de candomblé, de umbanda, né, num templo budista, ou mesmo, né, se uma pessoa for uma boa pessoa, se for uma pessoa do bem, e dizer que não acredita em nada disso, a gente tem que respeitar, aceitar que cada um tem o seu tempo, que cada um tem a sua maneira e o seu nível de aceitação, de entendimento. Nos cabe ser exemplar, dar o exemplo da nossa paz, da nossa conduta e e dar primeiro passo na direção da união e da amizade. Por exemplo, a gente vê muitos amigos na casa espírita que vão de vez em quando, que são de outras religiões, e que de vez em quando frequentam as palestras, recebem um passe.
Tem muitos daqueles que participam das obras assistenciais propostas pela casa, mas eles não são, não são espíritas. Mas as pessoas veem que a gente quer ajudar o próximo, que a casa quer ajudar o próximo e vai ajudar também, ou mesmo vai eh, a uma palestra, a um passe. E que bom para essas pessoas que elas conseguem diferenciar, né, o fato de ter uma religião com frequentar o lugar de religioso do outro. Que a gente possa também, né, se despir desse preconceito, né, e que a gente também, na oportunidade, né, de estar ao lado de alguém que tem uma outra denominação, que a gente possa encontrar esses pontos convergentes e aprender junto. Porque o mais importante é saber que todas as religiões são caminhos que nos levam a um ponto só, a Deus, ao bem. E que se a gente entender que quando as religiões não conseguem atingir esse bem por estarem brigando contra si, o único que vai ganhar é o mal. A gente tem que entender que Deus é único e Ele ama cada uma das suas criaturas de maneira igual, da mesma forma, né? Independente se a gente o chama de Deus, de Jeová, de Alá, de Senhor, de Pai, enfim, o amor de Deus pela sua criatura, por nós todos, é o mesmo. Como eu disse, quando a gente está dividido, é só o mal que tem a ganhar. Portanto, gente, que a gente possa parar um pouco, refletir, que a gente possa compreender que não, a gente deve respeito às outras religiões, que a gente tem que estar bem, procurar a nossa paz, a nossa felicidade. Caso alguém tenha algum problema, a gente pode aconselhar, pode conversar, mas lembrando que o Espiritismo não é uma religião proselitista, quer dizer, ela não tenta converter ninguém ao Espiritismo, né? A gente está buscando aqueles que estão perdidos. O Espiritismo busca aqueles que não têm um entendimento sobre nada e que estão dispostos a aprender. É muito importante a gente... Imagina que no mundo de hoje, com tantas aflições, que a religião, que devia ser um ponto de apoio, de consolo, de esperança, seja o motivo pelo qual a gente vai brigar com o nosso irmão, com o nosso amigo, com o nosso colega de trabalho. Isso já não faz mais parte do nosso dia a dia. A gente tem que começar a evoluir e essa evolução tem que partir de cada um de nós. A gente não tem que esperar que essa evolução parta do outro. Eu gostaria de terminar essa conversa, eu gostaria de terminar essa nossa reflexão com uma frase de Chico Xavier, que inclusive eu já falei em uma outra conversa, mas que eu acho que essa frase ela é muito importante para uma convivência harmoniosa, não só no aspecto religioso, mas em todas as fases da nossa vida. Chico diz assim: aos outros eu dou o direito de ser como são, e a mim eu dou o dever de ser a cada dia melhor. E com essa sabedoria do nosso querido Chico Xavier, propondo o respeito às pessoas, às crenças e ao indivíduo, que eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Mais uma vez, que Deus abençoe. Muito obrigado e até a próxima.